E uma coisa que às vezes a gente não para pensar, até porque a nossa vida é tão corrida, nossa vida é tão agitada, que tem coisas importantes que a gente não para refletir. Obrigado. E uma das coisas que a gente não para refletir é que tem gigantes nas nossas vidas que a gente derruba muito facilmente. Você vai ver que Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele foi lá, pegou as pedras, pegou a funda, ele foi lá encarar o gigante, e encarando o gigante, ele deu uma pedrada, e a pedrada acertou bem na testa dele, o gigante caiu. Teoricamente, o esforço foi mínimo da parte de Davi, foi muito fácil derrubar aquele gigante. Entretanto, há outros gigantes nas nossas vidas que levam a vida toda para nós vencermos, e às vezes em vida a gente nem vence. Lutas silenciosas que muitos têm, que muitos vivem diariamente, e esses gigantes que são os perigosos das nossas vidas, gigantes que podem nos conduzir à apostasia, à heresia, à incredulidade, gigantes que podem nos levar a desviar da fé, gigantes como a impaciência. Quantos de nós lutamos contra a impaciência? Queremos impor muitas vezes a nossa vontade de tempo e dizer: eu quero que seja agora, eu quero que seja assim. O tempo de Deus é um tempo que demora muito, não é um tempo que eu consigo esperar. E essa impaciência muitas vezes nos faz perder oportunidades e bênçãos maravilhosas. Em Provérbios diz: a herança tirada antes do tempo, no fim não será proveitosa. A herança tirada antes do tempo, no fim não será proveitosa. Obrigado. Muitas vezes a gente tem um problema com Deus em relação ao tempo, porque a gente quer orar e instantaneamente a gente quer a resposta. E eu tenho notado que eu trabalho com tecnologia há muitos anos, e nessa questão de tecnologia todos nós ficamos mal acostumados. Se a gente vai no caixa eletrônico, a gente quer fazer o pedido e quer que saia imediatamente aquilo que a gente solicitou no caixa eletrônico. Se a gente vai em algum local de serviço, a gente quer que o serviço seja prontamente atendido. E a gente às vezes trata Deus, às vezes a gente trata todos os nossos cônjuges, marido, esposa, filhos, nessa urgência nossa, e não esperamos o tempo certo das coisas acontecerem, e não esperamos o processo correto. E muitas vezes quando a gente vai aconselhar pessoas, nós aconselhamos as pessoas porque elas estão vivendo momentos do seu processo de maturidade de uma maneira errada. Muitas vezes você quer fazer determinadas coisas imaginando que você consegue fazer aquela determinada coisa sem a devida experiência ou cuidado com aquilo. No ano passado, a maior parte do ano, como todos sabem, isso não é novidade, eu passei o ano procurando uma recolocação no trabalho. E não foi fácil, porque eram várias entrevistas, eram várias conversas, e você falava com o headhunter, e você falava com um, falava com outro, e eram vários níveis de reuniões e várias coisas, e cada vez o tempo muda e o pessoal se torna mais exigente com o tipo de atividade que quer que você exerça. Até que no final do ano, alguns convites vieram, e desses convites um chamou a atenção. E em pleno dezembro, que é um mês que você não contrata ninguém, eu recebi a proposta para trabalhar nessa empresa multinacional. Graças a Deus me recoloquei, graças a Deus deu certo, mas somente essa semana agora, eu passei a semana toda em São Paulo com a Euri. Somente essa semana agora que foi me revelado o que seria o meu trabalho. Até então, estava oculto em 7 chaves. Eu tive mais de 15 entrevistas para poder assumir a posição que eu assumi. E cada entrevista mais complexa, mais tumultuada, José Carlos entende bem, várias outras pessoas entendem bem disso, entendem o que é esse processo, sabe? E aí você começa a entender que você passa por um pente fino, passa por um processo tão complexo para você resolver problemas.
fui contratado para resolver problema. E todos nós somos contratados, no final das contas, para resolver problemas. E aí quando você pensa assim, poxa, mas isso não é injusto, você está sendo contratado para resolver problema? Eu te digo, qual de nós, na vida, não trabalha para resolver problema? Qual de nós, quer seja empreendedor, quer não seja empreendedor, você está resolvendo problemas. A questão é que muitas vezes nós esquecemos de analisar as melhores formas de resolver problemas daquilo que está sendo nos dados. E talvez um dos maiores desafios nossos seja resolver problemas de pessoas que estão próximas a nós, que criaram um problema. E esse foi o desafio que me foi dado. Resolver problemas que a empresa criou com os maiores clientes e as maiores contas estratégicas do Brasil. Empresas que não quero ouvir mais falar da empresa. Empresas que, quando eu escuto o nome da empresa, ela diz, essa empresa é amaldiçoada. E aí você diz, pastor, mas isso não é muita loucura? Eu digo, qual que é a diferença entre você resolver esse tipo de problema e qualquer outro tipo de problema? Talvez esse seja o problema de cada um de nós. Nós nos acostumamos com a zona de conforto. E a zona de conforto nos faz perder ideias, nos faz perder criatividade, nos faz perder visão, nos faz perder possibilidade de fazer as coisas. E quando a gente perde esse ânimo de renovação, esse ânimo de avivamento realmente intelectual, não só espiritual, mas avivamento intelectual, a gente envelhece no nosso potencial. Quantos de nós temos fases na vida em que a gente perdeu a criatividade, a gente perdeu a motivação, perdeu o ânimo e envelheceu no nosso potencial, e a gente se perde no propósito? Eu estava conversando há uns tempos atrás com o André está estudando, porque ele quer evoluir, quer crescer na carreira. E quantos outros aqui também estão estudando, tem que se adaptar, tem que correr atrás, tem que se reciclar, tem que o tempo todo, porque a gente acaba descobrindo uma coisa, que se nós não nos reciclarmos, nós envelhecemos para resolver os problemas que continuam aumentando. Os problemas não diminuem. Você vai ver que mês a mês a gente tem que pagar a conta, é um problema, mas é um desafio, e a gente sabe que a conta vai vir. Por mais que você tenha o seu próprio carro, você vai pagar o IPVA agora. Por mais que você tenha o seu bem, você vai pagar o seu IPTU agora. E tem muita gente nesse momento agora ansioso e preocupado. Meu Deus, vou ter que pagar IPTU, IPVA e tantas coisas, como é que eu faço? Tem muita gente preocupada, tem muita gente com medo, tem muita gente insegura, tem muita gente que começa a olhar para as notícias e começa a dizer, ai Deus, como é que eu vou sobreviver em 2025? Meus queridos, você sobrevive e eu sobrevivo por causa de Deus, não é por causa das notícias. É porque Deus olha em nós e Ele vê no nosso coração pessoas que dizem, Senhor, eu preciso de Ti. Quando a gente leu lá em Provérbios capítulo 3, abre lá comigo de novo. Queria que você pegasse esse versículo para meditar durante todo o ano. Provérbios capítulo 3, em que a palavra do Senhor, ela diz, confia no Senhor. Capítulo 3, verso 5. Confia no Senhor. Nós temos um problema de confiança. A gente não confia mais nas pessoas, a gente não confia mais na maioria das pessoas que estão próximas de nós, porque a gente teve decepção, a gente teve problema, a gente teve engano, a gente teve tantas situações que nos criaram problemas com pessoas que hoje a nossa capacidade de confiar diminuiu. E porque nós temos uma capacidade de confiar menor, nós não criamos mais vínculos, nós não criamos mais intimidade, nós não criamos mais abertura, nós não pedimos conselho, nós ficamos muito cheios de situações nas nossas vidas que nos impedem de falar com o outro. E talvez o nosso maior problema, o nosso maior desafio é vencer o nosso orgulho próprio, porque é por causa do nosso orgulho próprio que a gente perde grandes oportunidades de conversar com pessoas talentosas, que têm visão, perspectiva diferente, que podem nos acrescentar algo a mais
que vai solucionar horas, dias, meses, anos de trabalho por causa de uma experiência. Nós não sabemos tudo. Talvez, se nós entramos agora nesse ano pensando que a gente sabe tudo, a gente já entrou errado. De repente, se a gente entrou nesse ano achando que a gente não é nada, que a gente é um fracasso, que a gente não sabe nada, a gente já entrou errado também nesse ano. Porque a Bíblia fala de equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio, nós temos que ter prudência, nós temos que ter sabedoria. A sabedoria é a aplicação daquilo que se sabe. Muitas coisas nós sabemos nas nossas vidas, mas a gente não aplica até hoje. Quantas coisas nós temos que resolver conosco e a gente não resolve. E aí a gente diz que o problema é do governo, que o problema é das finanças, que o problema é do negócio, que o problema é do cliente. Não é isso, o problema somos nós, que nós não estamos em paz. E nós não estamos em paz porque nós estamos em crise de confiança. E a Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Todo, não é parcialmente, é de todo o teu coração. E a gente não, às vezes, acredita que a gente tem um problema com Deus em relação à confiança. Porque surgiu um problema, a gente já começa muitas vezes a desesperar, começa muitas vezes a questionar a Deus. Isso a Bíblia mostra vários relatos, não é somente a gente. A Bíblia é um dos livros mais maravilhosos que existem, porque ali está registrado a realidade do ser humano, não esconde nada. Eu já contei para vocês que certa vez eu estava ministrando, e depois da ministração, uma pessoa chegou para mim. Algumas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, vieram na frente, fizeram oração, confissão e aquela coisa toda. E uma das pessoas, no final do culto, veio falar comigo e ela disse assim: pastor, eu não acredito na Bíblia. Eu tenho muita experiência, já viajei por vários lugares, já vi vários livros, já li Vedas, já li o livro tal e aquela coisa toda, já vi muitas coisas. Aí eu disse para ela: então me diz uma coisa, qual de todos os livros que você já leu ou você estudou, que fala aquilo que o ser humano é? O ser humano não é um super-homem, ele tem fraquezas. O ser humano ele tropeça. O ser humano ele cai. O ser humano ele fracassa. O ser humano, quando se volta para Deus, ele cresce. Qual é o único livro que mostra o ser humano como ser humano? Aí ela baixou a cabeça, começou a chorar e disse: é a Bíblia. E talvez seja essa a raiva que eu tenho da Bíblia, porque ali mostra o que é a natureza humana. A Bíblia não mostra Davi como um grande super-homem sem pecado, mostra os pecados de Davi, mostra as consequências do pecado de Davi, mostra as consequências do pecado de Jonas, mostra a imaturidade de José, mostra a injustiça que foi aplicada na vida de José, mostra que mesmo você buscando a Deus, você vai ter lutas. A Bíblia não esconde nada disso. A Bíblia não nos vende um mundo de faz de conta, ela nos mostra o mundo como é. O mundo jaz do pecado, e o salário do pecado é a morte, e aonde há pecado há morte. A Bíblia mostra isso. E ela começou a chorar e disse: pastor, eu tenho raiva de pensar que a Bíblia mostra como é a nossa natureza e as consequências das nossas decisões erradas. A Bíblia mostra. Deus não nos engana sobre a luta da vida. Deus não nos engana sobre o que é você ser persistente, perseverante na oração. Nós temos que ser perseverantes na oração, porque é na oração que nós abrimos o nosso coração a Deus e dizemos: Senhor, eu não tenho em quem mais confiar, eu não tenho em quem mais buscar, eu só preciso somente de Ti, porque Tu tens a palavra da vida, Tu és a fonte da vida, Tu és o que pode fazer milagre, Tu és aquele que para Ti nada é impossível, Tu és o único, Senhor, que pode mudar a minha sorte. Independe de qualquer situação, de qual seja o nosso emprego, de qual seja o nosso empreendimento, de qual seja a situação, o momento que estamos vivendo. Deus, Ele nos revela a nossa limitação e a grandeza que podemos ter se nós confiarmos nele. O desafio é vencer a nossa desconfiança, vencer a nossa inconstância muitas vezes. Porque também muitas vezes nós somos oscilantes. A gente uma vez está firme com Deus, avivado, pregando, pulando. No outro dia, parece que eu nem conheci Deus, eu nem sei quem é Deus, eu não sei mais nada. E uma vida inconstante nos conduz a decisões inconstantes, a atitudes inconstantes e a hábitos que se tornam
penosos no futuro. Quantos hábitos hoje eu converso com pessoas que elas vêm conversar, pastor, estou tentando vencer isso. Quando você criou esse hábito? Quando eu achei que realmente eu poderia dar um jeitinho com Deus, que eu notei que se eu pecar, Deus não vai me exterminar na hora, e eu consigo conviver com o pecado e com a presença de Deus, e dizer, Deus, olha, me perdoa, e Deus não vai me fazer nenhum mal. E Deus não vai nos fazer mal, porque Deus, Ele não vai chegar assim para a gente, ó, você pecou, exterminado, morreu, acabou. Deus não vai fazer isso. Ele nos ama, Ele nos dá o livre-arbítrio. Talvez esse seja um grande desafio nosso, que aí eu me falo uma coisa que eu acho muito engraçado. Aí eu me falo assim, por que é que Deus criou o livre-arbítrio? Não poderia ser uma coisa única, em que Deus diz, me obedece, a gente já obedece, não se preocupe, está resolvido, e eu sei que eu não vou pecar, eu sei que eu não vou cair, eu sei que eu não vou errar, porque pronto, a ordem foi estabelecida. Mas Deus nos ama tanto que Ele confia em nós. Talvez isso seja um grande desafio para nós ouvirmos, porque muitos de nós têm baixa autoestima, muitos de nós têm uma imagem de si mesmo muito torta, muito distorcida, e não acredita que Deus confia em nós. E a grande verdade é que Deus confia em nós, Deus confia em você, Deus conhece o teu nome. Isso está lá em Salmo 139, no Salmo 139 diz assim, de maneira como é que é? Vocês se lembram? De maneira maravilhosamente, vamos abrir, eu esqueci, Salmo 139, Salmo 139, isso é o que dá para colocar a palavra muito difícil. De maneira cadê você? Está aqui, verso 14, Salmo 139, verso 14. Está aqui o porquê que eu estava trocando as palavras. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. Você é uma obra perfeita de Deus. Você é uma obra maravilhosa de Deus. Você é uma obra que Deus criou com todo carinho, com toda a possibilidade de crescer, de vencer e de ter sucesso. Não tenha medo das palavras que o inimigo te fala. Não tenha medo porque se alguém na tua família, o teu vizinho, ou alguém que você conheceu fracassou. O fracasso faz parte da vida, mas não é o nosso fim. Todos nós podemos sair do fracasso para algo maior. Depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes, depende da nossa ousadia. É aquela pergunta que a gente sempre faz: se você não tivesse medo, o que você faria? Tem gente que é algo louco, né? Por ser destemido demais, acaba fazendo coisas absurdas, mas na hora certa. Tem outras pessoas não, que já são mais cautelosas, e por ser tão cautelosa, ela não faz decisão alguma, ela não toma uma atitude alguma, ela fica muito na passividade. Ou algum está no extremo excessivo, outros estão na passividade excessiva. O ponto de equilíbrio é o que nós devemos nos encontrar. Aquele ponto em que eu tenho que arriscar e medir, porque aquilo que não pode ser medido, não pode ser gerenciado, não pode ser conduzido, não pode ser liderado, não pode ser transformado, não pode ser adaptado. E esse é um ponto importante, porque tem coisas nas nossas áreas hoje que estão tão bagunçadas que a gente não consegue gerir mais, a gente não consegue fazer a gestão mais, porque a gente criou um hábito, um vício, que é o gigante que a gente tem que vencer, aquele gigante de impulsividade muitas vezes, em que a gente fala mais rápido do que pensa. Muitas pessoas que eu aconselho, tanto na área profissional quanto na área cristã, têm um problema sério de assumir vários compromissos ao mesmo tempo e no final das contas não conseguem resolver nenhum com qualidade. A falta de qualidade se tornou algo tão comum na vida de muitas pessoas que você olha assim, a pessoa já nem nota mais, já até fala brincando, já até ri, já até olha e diz assim: ah não, isso é bobagem, é assim mesmo.
Sabe, eu dizer que eu vou, e quando chega o dia a pessoa não aparece, nem sequer mandou uma mensagem dizendo, olha, surgiu um imprevisto, eu não vou. Quantas pessoas hoje se comprometem com coisas e não cumprem o que se comprometeram? Responsabilidade. Mas a gente tem um problema com Deus. Deus, tu tem que ser responsável. O Senhor disse que o Senhor vai responder minhas orações. O Senhor disse que vai fazer isso. O Senhor disse que... Então a gente quer responsabilidade de Deus, a gente não quer responsabilidade nenhuma nossa. A gente muitas vezes acorda pela manhã e a primeira coisa que a gente faz não é orar. A primeira coisa que a gente faz é olhar o celular para ver notícias, para ver mensagens, para ver coisas, e a gente não ora. Sendo que a primeira coisa que a gente deveria fazer seria orar a Deus. Para que Deus nos dê um dia bom, para que Deus nos dê um dia de paz, para que Deus nos dê um dia de milagre. Porque todos nós temos complexidades na vida, todos nós temos desafios no dia, coisas que nenhum de nós, na grande maioria das vezes, é treinado para resolver. Vai aprender a resolver enquanto começa a tentar resolver. E essa é a verdade da vida. Você não é contratado num local e você é treinado naquele local para você fazer algo previsível. Não existe previsibilidade. Não existe previsibilidade. O ser humano é imprevisível. Principalmente quando você lida com pessoas que não temem a Deus, que não querem a Deus, que não estão dispostas a confiar em Deus de todo o coração, mas estão somente se apoiando nos seus próprios entendimentos, que é o que continua o verso. Confia no Senhor de todo o teu coração. Provérbios 3, verso 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o, ou seja, reconheça a Deus em todos os teus caminhos. Talvez esse seja o versículo que eu mais falei no ano passado, aqui na igreja. Porque esse versículo para mim ele é muito importante, porque ele me faz focar, ele me faz ter um norte, ele me faz ter uma direção de que eu tenho que reconhecer Deus em todas as áreas da minha vida. Mas tem áreas que a gente não gosta da nossa vida, da impaciência, da insegurança, do medo, do desconforto. Há muitas áreas que a gente não quer que Deus participe, e a gente não coloca isso diante de Deus, e porque a gente não coloca diante de Deus, a gente se torna vulnerável com esse gigante. Davi derrotou Golias de uma maneira muito fácil, mas houveram gigantes na vida de Davi, que ele levou a vida toda lutando, e alguns ele não venceu, e a Bíblia mostra isso. Davi perdeu os filhos, Davi perdeu o respeito das pessoas em relação ao comportamento dele, em relação à guerra. A Bíblia fala que no ano em que o rei saía para a guerra, está no plural, no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi ficou no palácio, e quando ele ficou no palácio, ele foi olhar na casa do vizinho e estava a esposa de um dos comandantes dele tomando banho, e ali ele adulterou. A Bíblia não esconde isso. Ele era para estar na guerra, mas ele preferiu ficar em casa olhando a vizinha do outro. Então assim, a gente não quer Deus, reconhece em todos os teus caminhos. Eu não quero que Deus esteja vendo isso da minha área, esse meu medo, esse meu lado ruim, esse meu lado escuro. Não, meus queridos, nós temos que vencer isso. Nós temos que confessar a Deus, nós temos que falar para Deus, sabe? Não é aquela coisa que a gente vai criar, tipo aqui essa área da bateria, um confessionário, e eu vou ficar de um lado e você vai vir e dizer, olha pastor, eu estou com isso, isso, isso. Eu não quero isso, porque não sou eu que perdoo os seus pecados, é Deus que perdoa. É você que tem que chegar a Ele e dizer, Senhor, me perdoa por isso, sabe? Me perdoa. Tem pessoas que precisam de ajuda, aí sim vão chegar ali e vão conversar e aquela coisa toda, porque precisam de um apoio. Porque o trauma foi gerado, porque coisas foram geradas e precisam de um apoio profissional, que muitas vezes não é o do pastor, é um psicólogo, é um psiquiatra, é alguém que vai poder atender melhor essas questões emocionais. Nem tudo é uma questão só de oração, as questões são técnicas, que a gente precisa de alguém que venha nos ajudar a vencer determinados hábitos que já estão tão incrustados em nós, que nos roubam a nossa capacidade de crescer. É uma coisa que eu falo, nosso modelo financeiro. Tem pessoa que é perdulário, gasta demais.
Tem pessoa que é avarenta, prende totalmente. Só que todo avarento ou perdulário, ele tem os seus extremos. Às vezes você é avarento com os outros e não consigo. Às vezes você é perdulário com os outros e não consigo. E as pessoas muitas vezes acham, não, eu não sou avarento porque eu consigo compartilhar aquilo que eu quero, eu compro. Mas você consegue ajudar alguém? Tem dificuldade de ajudar alguém. Ah não, eu sou perdulário, mas eu sou perdulário para o bem, eu ajudo a todos aqueles que me pedem. Mas te pedem o quê? Porque tem gente que é assim, tem condição, mas ela, sabe aquele... tem até propaganda, tem assim, até piada, tem coisas assim, eu não vou falar de coisa da internet, né, que virou meme, em que a pessoa chama alguém para o churrasco, e aí aquela pessoa diz assim, olha, eu cheguei só com a barriga, cheguei só com a fome, não sei o quê. Ok, é uma piada que todo mundo fala, mas muitas vezes a pessoa só chega com a fome mesmo. E não é que precisa chegar com alguma coisa, mas também não precisa fazer um comentário de algo que a pessoa diz assim, do tipo, olha, eu só cheguei com a fome. Porque tem gente que se tornou tão cínica, tão um comportamento assim, que ela não coopera, ela não participa de nada, porque ela é perdulária consigo e não com os outros. Ela é avarenta com os outros e não consigo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitos de nós tendemos a esses comportamentos estão ocultos, e a gente não quer que o Senhor entre nesses comportamentos para curar. E talvez seja um ponto muito importante para todos nós. Que coisas que estão na nossa vida, que só Deus sabe, e nós também. E que a gente tem que chegar para Deus e dizer, Senhor, eu te reconheço na minha avareza, eu te reconheço nessa minha atitude perdulária, eu te reconheço na minha atitude egoísta, eu te reconheço, Senhor, nessa atitude, Senhor, me ajuda a vencer, me ajuda a encontrar pessoas que vão me ajudar a vencer isso, me ajuda a mudar esse comportamento, me ajuda a mudar essa maneira de ser, porque eu não quero isso mais na minha vida. São gigantes ocultos que estamos lutando todos os dias, às vezes, e a gente não traz à tona. Aí a gente tem problema na oração, a gente tem problema na leitura da Bíblia, a gente tem problema no relacionamento com Deus, a gente tem problema com o casal, a gente tem problema no relacionamento com as outras pessoas, porque a confiança é afetada, mas porque a gente não confia nem em nós mesmos. Pessoas inseguras geram relações inseguras. Pessoas inconstantes geram relações inconstantes. Pessoas teimosas geram atitudes teimosas que vão minar a sua capacidade de estar alegre. A alegria de muita gente é roubada pelo comportamento desonesto do outro. O que é o comportamento desonesto do outro? Se você chega para aquela pessoa, eu não tenho problema, e a pessoa olha e diz, essa pessoa está cheia de problema, como ela me disse que não tem problema? Quem não tem problema? É uma desonestidade. Não é que a gente vai chegar, tipo assim, entrei no elevador, tem uma pessoa lá, bom dia para ti, para mim não, eu sou o teu problema. Também você não precisa do sincericídio de absurdo, porque tem gente que entra nesse extremo, né? Sabe, tem gente que você não tem bom senso, sabe, que tem gente que chega assim, oi pecador, tudo bem, ô fariseu, ou que isso, pelo amor de Deus. Tem gente que gosta de taxar os outros de tudo aquilo que ela é, mas que ela não muda, mas quer que os outros mudem. E a palavra do Senhor, ela é muito interessante, que ela diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Há determinados comportamentos nossos, que nós já tentamos com psicólogo, com psiquiatra, com tantas coisas, e ainda não foram endireitadas, mas a gente faltou de buscar com Deus o conserto disso. De repente, uma grande arma que a gente tem, e é uma grande arma, é uma grande fortaleza, é nós nos voltarmos para Deus e reconhecer diante do Senhor, e dizer, Senhor, eu preciso de mudança nessa área, eu preciso fortalecer a musculatura espiritual, eu preciso, Senhor, entender melhor como eu posso mudar isso, porque eu nego isso, eu rejeito isso, eu não quero isso mais na minha vida. Cada um de nós tem um gigante oculto, um gigante que está ali há anos e vem na nossa vida, sabe, pessoas que têm problema com fofoca, mas nunca são fofoqueiros. Quem já viu um fofoqueiro dizer que é fofoqueiro? Eu não conheço nenhum. Todo fofoqueiro que você confronta, não, eu não fofoco, é só um comentário, é só um ponto de vista. Eu só estou falando isso só para
ajudar a compartilhar, pelo amor de Deus. Pessoas que têm problema de entender as suas fraquezas, elas vão levar essas fraquezas adiante, e essas fraquezas vão minar relacionamentos, e quando você vê, ela vai ficar sozinha, ninguém vai querer estar perto dela, ninguém quer se aproximar de tal pessoa, porque aquela pessoa é tóxica. Eu não conheço ninguém que é tóxico dizendo eu sou tóxico. Eu não conheço. Na realidade, um dos maiores desafios do pastoreado, ou do pastoreio, é você chegar nas pessoas e tentar se aproximar das pessoas para que as pessoas sejam honestas e confiem e possam compartilhar, e compartilhando elas mudem. Porque assim, o pior cenário que existe para uma pessoa é ela se tornar curva de rio. Sabe o que é curva de rio? É quando você se senta para ajudar alguém, aquela pessoa despeja um monte de tranqueira, que a curva de rio é isso, né? Fica madeira, fica lixo, fica um monte de coisa, e aquilo nunca deságua, aquilo nunca sai, fica aqui naquela curva de rio, e só vai juntando, e juntando aquilo lá, chega um ponto que apodrece e fica podre aquele canto do rio. E o rio a água está correndo no rio, mas aquela curva de rio está juntando sujeiras ali. Pessoas que vivem a vida como curva de rio, sempre o outro tem problema, sempre o outro é tóxico, sempre o outro tem essa dificuldade, sempre aquilo é para o outro, nunca é para mim. Isso tudo, se a gente não pensar para mudar, a gente vai entrar mais um ano fazendo a mesma coisa, e querendo que Deus faça um milagre onde a gente não quer mudar. Quantos de nós queremos milagres em áreas das nossas vidas em que a gente não quer mudar? Quantos de nós temos problema na área financeira, e se Deus nos prosperar a gente vai cair, porque a gente não corrigiu bases da nossa vida financeira para nos mantermos em pé quando a bênção financeira vir? Quantos de nós estamos em áreas das nossas vidas com potencial gigante de crescer, mas a nossa boca grande que nem José? Deus deu uma revelação grandiosa para José. José chegou e disse: olha todo mundo, curtam-me, amem-me, adorem-me, eu sou José, eu tive os sonhos, o sol, a lua, as estrelas, todo mundo vai me adorar. Aonde foi acabar José? Num buraco. Quantos de nós somos bocudos, temos uma boca gigante, grande? Ontem nós estávamos conversando sobre essa questão de que o nosso desejo de mostrar nossas conquistas, o nosso desejo de mostrar aquilo que Deus vai nos dando, nos abençoando, às vezes é tão grande que a gente não tem limites, e a gente mostra para qualquer um, e mostrando para qualquer um, a gente dá lugar à inveja do outro, dá lugar às palavras de maldição do outro, a gente dá lugar a comportamentos daquela pessoa que são daninhos à nossa vida, ao nosso negócio e às nossas ideias. Descrição: o homem e a mulher de Deus são discretos. Se talvez eu tivesse que deixar com vocês uma única palavra, eu diria isso: o homem e a mulher de Deus são discretos. Há coisas que eu posso compartilhar, mas há coisas que eu nunca vou compartilhar com qualquer um, porque isso me torna sábio, isso me torna prudente, isso me torna uma pessoa que está preparando os celeiros para receber as bênçãos e ser transformado. Eu não quero ser curva de rio. Eu não quero que esse ano, que já juntou algumas coisas ali, que aquelas coisas continuem ali. Eu quero desaguar tudo isso. Eu quero que o rio, que a água flua, que passe tudo aquilo, que a presença de Deus venha e me encha do Espírito Santo, e mexendo do Espírito Santo eu possa me mover de tal forma que as pessoas sejam tocadas, que as pessoas sejam curadas, que as pessoas sejam transformadas, que as pessoas elas possam não olhar para o sinal, o milagre, o dom, mas olhar para a palavra. Eu quero aprender a palavra como aquela mulher sabe. Eu quero fazer a prática da palavra como aquele homem sabe. Eu não quero os sinais, porque a Bíblia diz lá em Mateus 29, que nos últimos dias vão surgir falsos profetas e falsos mestres. Vai haver vários sinais que vão enganar muitos. E vivemos dias em que há falsos curandeiros, há falsos mestres, há falsos profetas, há falsos pastores, há falsos líderes. E estão enganando a muitos, porque as pessoas não leem mais a Bíblia.
não tem um plano anual de leitura da Bíblia. Nós colocamos no nosso site da igreja, Igreja Batista do Povo, um plano de leitura anual, para que todo mundo da igreja possa ler a Bíblia anualmente. Um plano muito bom. Ah, pastor, não recebi. Manda para nós, sabe? Fala com a Catiane, fala comigo, fala com outra pessoa que a gente manda para vocês. Mas não tenham o hábito de não ler a Bíblia, tenham o hábito de ler a Bíblia todos os dias. Porque se você não criar esse hábito agora, você não vai criar esse hábito amanhã. Se nós não intencionalmente colocarmos confiança em Deus, ou melhorarmos a nossa musculatura emocional para confiar em Deus, espiritualmente nós seremos vagos, continuaremos vagos. E a Bíblia diz aqui no verso 7 do capítulo 3: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Talvez, quando a gente está aconselhando as pessoas, quer sejam cristãs ou não cristãs, esse seja o maior desafio. Pessoas soberbas que não acham que são soberbas, pessoas orgulhosas que não acham que são orgulhosas, porque até nós mesmos, muitas vezes, nos ensoberbecemos. Até nós mesmos, às vezes, nós nos encantamos com aplausos, com curtidas, com coisas que são ditas. E aí você fica, às vezes, com aquela vaidade, ela se torna uma raiz que vai te levar à perdição, à queda, se você não coloca isso diante de Deus e diz: Senhor, me livra da vaidade, me livra do orgulho, me livra desse comportamento que está me conduzindo ao mal. Aparta-te do mal. Quantas associações podemos estar fazendo nesse ano que vão nos conduzir ao mal? Quantas aparências do mal estão por aí? Pessoas que querem que a gente adultere aqui, pessoas que querem que a gente adultere daquele lado, pessoas que querem que a gente ceda a desonestidade ali, que ceda a desonestidade daquele outro lado. Nós não temos uma vida fácil. Nós não temos uma vida que você diz: olha, resolver problemas é uma coisa simples. E ainda há situações na vida, quando você pega o caso da Milena ou da Hannah, que são pedagogas, em que você vê que tem que formar pessoas a terem um caminho de imaturidade sábia na sociedade. E quando chegam lá para cuidar das pessoas, as pessoas estão vindo de casa totalmente descoordenadas, desorientadas, mal educadas, e os pais querem que façam milagre na escola, querem que façam milagre naquele lugar. Quantas pessoas chegam aqui na igreja esperando que a gente faça milagre com os filhos, milagre com o casamento, milagre com o indivíduo, milagre nos negócios, sendo que a prioridade, o foco não é realizado por ninguém muitas vezes, que é buscar a Deus e confiar em Deus de todo o coração, se apartando do mal. Na minha empresa não entra suborno, na minha empresa não entra jeitinho, na minha empresa eu vou andar no caminho do temor do Senhor, que é o que diz aqui o versículo: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Porque quando você faz isso, é o versículo 8: será isto saúde para o teu corpo. Quantas pessoas enfermas vêm pedir oração para nós, para serem curadas da enfermidade, e você ora e a pessoa não é curada. Por quê? Porque ela quer a cura física, mas não quer se apartar do mal. Quantas pessoas estão se enfermando espiritualmente, emocionalmente e no físico, porque querem a cura física, mas não querem se apartar do mal. E o versículo aqui é muito claro, não precisa de hermenêutica, interpretação. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde. Quer saúde na tua vida? Aparta-te do mal. Quer saúde na tua vida? Tema o Senhor. Ai, pastor, mas isso daí é tão filosófico, isso aí é tão surreal, isso aí é uma coisa tão teórica. Não, meus queridos, nós estamos falando de algo prático. Quando você busca Deus, quando você tem intimidade com Deus, Ele vai te trazer cura. O problema é que a gente está tão mal acostumado que a gente quer milagreiros, a gente quer gente fazendo sinal, fazendo coisa e não sei o que. Meus queridos, a Bíblia diz que o dom é irrevogável. Quem tem dom de cura, tem dom de cura. Mas tem certas situações que tem pessoas que me criticam muitas vezes. E numa dessas conversas que eu tive há 2 semanas atrás com uma pessoa,
Que a pessoa me perguntou: pastor Fernando, você expulsa demônio de qualquer pessoa? Eu digo: não, eu não expulso. Por que você não expulsa? Porque a primeira coisa que eu faço com a pessoa é perguntar para ela se ela crê em Jesus. Por que eu vou expulsar o demônio para depois perguntar se ela crê em Jesus e ela dizer: não, eu não creio em Jesus? Sabendo que a Bíblia diz que quando o demônio sai, vai para lugares áridos e diz: olha, aqui está ruim, deixa eu voltar para minha casa, e leva mais 7 demônios. Se eu sei que se eu expulsar aquele demônio vão vir mais 7 demônios, por que eu vou criar esse mal para aquela pessoa que já está no mal? Eu pergunto para ela, me diz uma coisa: você crê em Jesus? Não, não creio. Se o demônio sair, você vai crer em Jesus? Não, não vou crer. Então eu não posso fazer nada. Resolva a tua vida com Deus e depois a gente ora e expulsa esse demônio. Pastor, mas isso é radical, isso aí é um absurdo. Não, meus queridos, nós temos que entender que nem toda situação de bênção é dada para determinadas pessoas. A Bíblia diz: não jogue pérolas aos porcos. Tem pessoas que não estão prontas para a cura, tem pessoas que não estão prontas para a bênção, tem pessoas que não estão prontas para isso, porque elas não querem abrir mão do pecado. E como você quer dar a bênção, o sagrado, o santo, naquele lugar que quer continuar no pecado? Já viu a pessoa pedir oração para abrir o terreno de macumba? Pastor, eu estou aqui que eu tenho um pedido muito sério, não sei o quê. E eu disse assim para ela: você consegue falar em voz alta o seu pedido? Ela disse: não. Eu digo: mas por que você quer abrir um terreno de macumba? Quem te disse? Eu digo: Deus fala. Você não crê que Deus dá os dons de revelação, Deus de profecia, Deus de palavra de conhecimento? Deus fala. Ah, mas o senhor não era para saber disso. Bem, não era que eu tinha que saber disso, é Deus que sabe. É você que teria que ter vergonha diante de Deus, não diante de mim. Sabe, você pode estar escondendo isso de mim, mas Deus revela. Então assim, a questão é que Deus revela e a gente quer: eu não sei, Senhor, tá bom, pastor, ok, tudo bem. O meu pedido é não ter macumba. O senhor vai fazer a oração? Não, não vou orar. É um absurdo, eu fui lá na igreja batista do povo e o pastor não ora pela gente. Teve gente que reclamou comigo em relação a isso. Mas você sabe essa realidade? Que antes de você orar por alguém, você tem que perguntar para aquela pessoa o que ela quer? Jesus nunca fez um milagre sem antes perguntar: o que você quer que eu te faça? Por isso que ele perguntava: você quer o quê? Você quer ser curado? Porque a pessoa pode dizer: não, não quero a cura, eu quero finanças, eu quero isso, eu quero a cura, eu quero ser rei, eu quero ser... A gente tem que ter sabedoria, meus queridos, a gente tem que ter prudência. A gente está amadurecendo na vida cristã. A nossa vida de conhecimento da Bíblia não tem que ser uma vida de teologia, de interpretações, mas tem que ser bíblica, e que eu faço ou não faço, porque a Bíblia me orienta na paz e no temor do Senhor a fazer isso. Eu não quero que a pessoa seja só liberta, eu quero que ela seja firme em Deus. Eu não quero que a pessoa seja só rica, eu quero que ela seja firme em Deus. Eu não quero que a pessoa seja grandiosa só para dizer: olha, na igreja tem aquele bambambam, sabe? Eu quero que ela seja rica em Deus. E às vezes a gente não tem esse amor pelas pessoas para desejar que ela seja rica em Deus. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que a sua oração nesse ano seja uma oração para aquela pessoa que você está orando, que está desviada, que não conhece Jesus, ou que está desigrejada. Que ela não só volte para a igreja, mas que ela seja rica em Deus. Porque se ela for rica em Deus, ela vai querer estar onde a presença de Deus está. Ela vai querer estar onde a palavra de Deus é pregada. Ela vai querer estar onde as pessoas estão buscando a Deus. Ela vai querer fugir da aparência do mal. Ela vai querer fugir do pecado. Ela vai querer fugir de tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Porque a vontade dela é estar para agradar a Deus em tudo, porque ela reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Aleluia. Vamos ficar em pé e vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos e comece a falar com Deus. Qual o gigante que você tem na sua vida que você não venceu ainda? Eu não preciso saber, Deus sabe, mas você precisa contar para Deus. Você precisa falar com Deus. Que gigante é esse que já dura anos e você ainda não venceu? Que gigante é esse que te traz insegurança, te traz medo, te traz culpa? Que gigante é esse que não é tão simples de derrubar como foi Golias? Que gigante é esse que às vezes você se esforça como Noé se esforçou durante anos para construir a arca, mas ele construiu a arca
Mas um gigante da bebida estava lá no coração dele, e ao sair da arca, ele plantou uma vinha e se embebedou. Esse gigante não tinha sido vencido ainda por Noé. Quantos de nós podemos estar vivendo em avivamento, estamos procurando ser cheios do Espírito Santo, estamos procurando por fogo, estamos procurando para a gente sacudir, se encher, estar transbordando da presença de Deus, mas Deus está nos poupando de determinadas coisas, porque a gente ainda não venceu esses gigantes que vão nos conduzir a pecar, que vão nos conduzir a levar outros ao pecado, que vão nos conduzir a perder tudo que Deus tem nos dado de bênção. É algo que você tem que falar com Deus. Essa é a sua oportunidade com Deus. Não sou eu que quero ouvir, não sou eu que quero saber, mas é algo que você tem que falar com Deus, porque o que Deus tem para cada um de vocês é grandioso, é abençoador, é transformador. Mas quando isso vir, você vai estar pronto para continuar firme no Senhor, ou você vai se desviar por causa da vaidade, do orgulho, da teimosia e de todas as coisas que estão ali não vencidas, gigantes ocultos que sabotam o nosso crescimento, gigantes ocultos que roubam a nossa alegria da salvação, gigantes ocultos que nos impedem de ser cheios do Espírito Santo, de manifestar os dons, gigantes ocultos que têm bloqueado os dons de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se você profetiza, o dom da profecia está aí, mas você pode profetizar heresia se você estiver em pecado. Se nós não corrigirmos os nossos comportamentos, os dons podem ser corrompidos pela carnalidade, e é isso que Deus quer nos guardar, é isso que Deus quer nos livrar. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Senhor, por tua palavra que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Quantos de nós precisamos de refrigério e saúde? Quantos de nós precisamos dessa saúde, desse refrigério no nosso trabalho, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, no nosso momento com nossos cônjuges, no nosso momento com nossos filhos, no nosso momento com os amigos, com os colegas, nos nossos momentos na calçada, no ônibus, no táxi, em qualquer lugar. Precisamos de refrigério, precisamos de leveza, precisamos do toque do Senhor. Oh Deus, estamos aqui nesse momento, ó Pai, porque nós queremos que todos os gigantes ocultos, eles sejam derrotados, eles sejam derrubados, eles sejam aniquilados das nossas vidas. Senhor, há Golias que vencemos, facilmente, Senhor, mas há gigantes, ó Pai, que entra ano após ano, e ele continua ali, perturbando a nossa vida, perturbando a nossa sanidade, perturbando a nossa saúde, perturbando a nossa paz, e nós não aceitamos mais isso, mas nós repreendemos em nome de Jesus, e te pedimos, Senhor, que nos dê força, nos dê visão, nos dê entendimento, para ter sabedoria, para eliminar e resolver, e tirar isso das nossas vidas. Não queremos, ó Pai, estar vivendo a aparência do mal nas nossas coisas, nos nossos negócios, no nosso caminhar, nos nossos relacionamentos. Não queremos, ó Pai, porque a tua bênção, ela enriquece e não traz desgosto, como diz a tua palavra. A bênção do Senhor enriquece e com ela não há desgosto, assim a tua bênção. Mas o diabo quer transformar essas bênçãos em desgosto, ó Pai. E não é isso, ó Pai, que nós queremos nas nossas vidas. Queremos que seja um ano próspero, queremos que seja um ano, ó Pai, de plenitude, queremos que seja um ano da tua presença, queremos que seja um ano, ó Pai, em que sejamos cheios do teu poder, cheios do teu Espírito, ó Pai, porque, ó Pai, nós queremos mais de ti. Nós vamos agora cantar essa canção:
Faça dela a sua oração e em seguida a gente conclui. Pode aplaudir ao Senhor. Louvem ao Senhor. Glória. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras.
e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.